Olá, tudo bem? Muito obrigado pela conexão, porque conexão é transformação. Todos nós sabemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E não há criatura que não se manifesta a ouvir a transparência da palavra de Deus. Porque a transparência da palavra de Deus, essa Jesus já transpareceu para todos nós. O problema é que nós não se lembra. Mas a partir do momento que nós começamos a conectar a palavra de Deus, nós conseguimos usufruir dos bens materiais, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A partir do momento que você conecta a ciência, a tecnologia, porque Deus é isso tudo. Nós somos simplesmente como a internet no celular. O celular é a matéria e a internet é espiritual. Bem assim somos nós. O próprio Jesus falou que todos nós somos a luz do mundo. Se nós somos uma luz, nós podemos estar em todo lugar, a todo momento. Então nós somos simplesmente um espírito morando no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a matéria, é isso tudo que envolve todos nós. Hoje eu não estou aqui simplesmente na Cidade Maravilhosa para curtir essa cidade, curtir as maravilhas. A cidade tem vários pontos turísticos, mas hoje estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus, para transparecer a parábola dos trabalhadores da vinha, que está escrito no capítulo de Mateus, capítulo 20 de Mateus. Então vamos falar um pouco dessa parábola, transparecer para você entender que tudo que está na Bíblia, tudo já aconteceu. O problema é que nós não se lembra, mas a partir do momento que nós se lembrar, nós passa a usufruir da vida eterna, porque a vida eterna é os próprios mandamentos de Deus, a vida eterna é os mandamentos de Deus. Então estamos aqui hoje para transparecer a palavra de Deus de uma forma viva e eficaz, porque todos nós estamos garantidos no céu. O que Jesus fez para todos, então Ele já colocou nós no lugar mais alto que há, que é na transparência da palavra de Deus. Quando você conecta a transparência da palavra de Deus, você vai começar a usufruir da vida eterna. Tudo que vem sobre nós é fruto de um pensamento. Temos que lembrar que no capítulo de Jeremias, capítulo 6, versículo 19, o próprio Deus falou, e por intermédio do profeta Jeremias, que todo mal que vem sobre a terra, todo mal que vem sobre nós é fruto de um pensamento. Então é importante nós conectar a bons pensamentos, porque pensamentos dão fruto. O mesmo pensamento que Eva comeu no início da história bíblica, no início da nossa história no livro de Gênesis, Eva comeu um fruto proibido. O fruto proibido foi o que ela comeu, foi o pecado. Simplesmente ela conectou a um pensamento de exaltação. Ela queria ser mais do que Deus, quer dizer, ela queria se igualar a Deus na sabedoria. Porque a única árvore que estava ali, que Deus deu a ordem que não era para ela comer, ela comeu. Tinha muitas árvores no jardim do Éden. O Senhor Deus falou, a árvore que tiver o conhecimento do bem e do mal, não coma. Foi aquela que estava no meio do jardim. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as árvores você pode comer, não daquela do conhecimento do bem e do mal, que a partir do momento que você comer aquele fruto, certamente morrerás. Aí ela, no pensamento dela, se exaltou. Deus descreve na Bíblia como Satanás, diabo, essas coisas, mas diabo é simplesmente o pecado, a desobediência. Então a Eva, ela desconectou da transparência que Deus deu a ela, e ela se apegou a querer ser mais do que Deus. Então ela colocou o pensamento em prática. Então esse pensamento deu fruto. O fruto foi o pecado que ela passou a usufruir. Ela começou a se alimentar do pecado a partir do momento da desobediência. Então o fruto que a Eva comeu foi simplesmente o fruto do pecado. A árvore na mente dela era simplesmente o pensamento positivo e a obediência a Deus. Deus falou, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, que está na árvore no meio do jardim. Ela falou, conectou na mente dela mesma, ela pensou, então, o que o Senhor falou para mim? Ela perguntando a si mesma. Então, o que o Senhor falou para mim? Deixa eu ver, Ele falou para não comer da árvore que está no meio do jardim. No dia que eu comer dessa árvore que está no meio do jardim, certamente morrerei. Eu com certeza não vou morrer, eu vou comer, porque é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ela desobedeceu. O Senhor Deus falou, não coma. Ela foi e comeu. Isso é uma desobediência a Deus. Desobediência a Deus quer dizer Satanás. Então, quando essa desobediência gerou o fruto, ela comeu, que foi o pecado. E até hoje muitas pessoas desconectam da palavra de Deus e passam a usufruir dos pecados, porque o pecado é simplesmente um fruto de um pensamento. Quando você pensa positivamente, você vai ter a certeza, você vai ter a convicção que você vai usufruir das coisas boas. Mas quando você coloca em prática um pensamento ruim, você começa a usufruir das coisas ruins. Isso é a vida nossa, isso é a vida para sempre nossa. Todos nós iremos viver aqui para sempre. Então hoje vamos falar um pouco do capítulo de Mateus, capítulo 20, para esclarecer
a parábola que o Senhor Jesus falou. Então todos nós temos convicção que Deus é todo poderoso, é a própria natureza, Deus é tudo que move. Quando fala Deus, Deus não é simplesmente um velhinho lá no céu com um notebook de última geração anotando todo o pecado que você faz. De forma nenhuma. Deus está aqui 24 horas com nós e não tem nenhum julgamento para ninguém. Porque o único julgamento que você vai ser julgado é o fruto do seu pensamento. O único mal que vem sobre vós, sobre todos nós, é fruto de um pensamento. Quando você pensa em fazer coisa mal, se você não fizer, você não pecou. Eu me lembro como hoje o Senhor Jesus disse, ó, não olhe para um olhar impuro para essa mulher. Se você olhar, você já adulterou com ela. O olhar impuro era desobediência a Deus. Então nós temos que olhar para tudo com olhar puro. A partir do momento que você já olha com olhar impuro, com aquela mulher você já adulterou. Adulterar é simplesmente desobediência a Deus. Temos que lembrar na Bíblia. Adulterar quer dizer simplesmente desleal, é ser desleal com Deus. É desobediência. Então isso é adulterar. O Senhor Jesus falou, não olhe com olhar impuro. Se você olhar, já adulterou. Adulterar é simplesmente transgressão. Jesus diz, não vá por aqui, não olhe com olhar impuro. A pessoa vai e olha com olhar impuro, então já adulterou. Adulterar quer dizer simplesmente isso para Deus. Então hoje vamos falar do capítulo de Mateus, capítulo 20, para lembrar um pouco dessa desobediência. Mas antes disso, vamos para a vinheta. Curta a Cidade Maravilhosa um pouquinho aí. A vinheta nossa é a Cidade Maravilhosa. Irei dar um giro aqui para você curtir um pouco da Cidade Maravilhosa. Observe bem. Já deu para perceber mais ou menos o clima da Cidade Maravilhosa, né? Então é por isso que nós estamos aqui hoje, para absorver essa energia, essa maresia do mar, essa coisa maravilhosa. Porque quando você conecta a brisa do mar, você consegue transparecer tudo. Alguns vêm aqui para pescar, outros para relaxar, para conectar os pensamentos. Então, para elevar os pensamentos, então nós temos que elevar o nosso pensamento a Deus. Nós estamos nos lugares mais altos que existe. Todos nós estamos no céu garantido, independente de ser traficante, matador, homossexual, gay, lésbica. Todos nós estamos no céu garantido. Porque o céu é simplesmente o corpo de Cristo. Esse mesmo corpo que nós estamos vivendo hoje. Nós somos simplesmente um espírito vivendo no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é esse. Então vamos para a parábola dos trabalhadores da vinha, que começa dizendo assim: o reino do céu é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para salariar os trabalhadores para a sua vinha. Temos que lembrar, irmão, que a vinha é a cidade de Israel. A vinha é a cidade de Israel que representava o mundo todo, representava todos nós. Então começa assim a parábola. O reino do céu é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para salariar os seus trabalhadores para a vinha. E tendo saído na hora, tendo ajustado com esses, os trabalhadores da vinha, pois primeiro da vinha, ele ajustou a 1 denário. Tendo ajustado com eles a 1 denário por dia, saiu também na hora terceira. E na hora terceira encontrou outros que estavam desocupados ali. E disse, ide também para a vinha e darei o que for justo. Então naquele momento, o Senhor mandou eles ir para a vinha também, que daria o que tinha sido justo, que daria a justiça do trabalho dele, pagaria ele a justiça do trabalho que ele fizer. Então, naquele momento ele saiu na hora sexta e próximo da hora nona encontrou outro que estava ali desocupado e disse, o que é que fazei aqui desocupado o dia todo? Eles estavam desocupados o dia todo, então esse não tinha obrigação de pregar a palavra de Deus, ele estava desocupado, então Deus não deu nenhum cargo a ele, Deus só queria que ele obedecesse. Obedecer a quem? Os fariseus que passavam as palavras de Deus. Só que os fariseus embolavam as palavras de Deus, não conseguia transparecer a palavra de Deus, que é simplesmente o céu. A palavra de Deus é simplesmente o céu, é a transparência. Entendeu? E naquele momento ele encontrou esses trabalhadores desocupados e disse, vai para a vinha também. Vai para a vinha e mandou eles também para a vinha. E saindo próximo da hora 10ª, primeiro ele saiu na hora sexta, próximo da hora nona, mandou eles para a vinha. E depois saiu próximo da hora 10ª. A hora 10ª é exatamente 5 horas da tarde. É esse horário que nós estamos aqui.
5 horas da tarde. Foi nesse momento que o Senhor Jesus subiu na cruz e pagou todos nós. Ele pagou, observe que Jesus subiu na cruz subiu na cruz 3 horas da tarde e foi de 3 horas até 6 horas na cruz. Quando deu 6 horas, Arimateia tirou Jesus da cruz, desceu e levou para a sepultura. Observe que naquele momento, o Senhor Deus, através do seu administrador, que é o próprio Jesus Cristo, pagou a todos. Pagou a todos. Então, Jesus pagou a todos devido às obras que todos fez. Hoje em dia não tem nenhum julgamento para todos nós. O único julgamento que tem para nós é o fruto do pensamento. Se você conectar o pensamento errado, você vai ser julgado por aquele pensamento. Quem vai te julgar? O próprio fruto. O próprio fruto, você vai colher aquele fruto que você está plantando com o mau pensamento. Porque o pensamento, ele brota, o pensamento ele gera filhos. Então filho quer dizer o pecado. Então temos que conectar a palavra de Deus. Então quando o Senhor Jesus chegou na hora 10ª, ele contatou aqueles ali e mandou ir para a vinha na hora 10ª. 1 hora só de relógio aqueles iam trabalhar. Então naquele momento o Senhor Jesus falou, vá para a vinha. E naquele momento o Senhor da vinha falou, pague os trabalhadores. Ao cair da tarde o Senhor da vinha falou, pague os disse ao seu administrador, pague os trabalhadores da vinha conforme eu estou te falando. Comece pelos primeiros, comece pelos últimos, vá até os primeiros. Então ele começou a pagar pelos últimos que chegaram para poder depois chegar até o primeiro. Então aquele primeiro ia receber, psicologicamente ele já estava pensando, vou receber um pouco mais, pronto, mas ele ficou observando. Então o senhor da vinha chamou os últimos que chegou, o administrador da vinha chamou os últimos que chegou e pagou a 1 denário a todos eles. Aí chegou nos últimos, falou, eu pagarei também a 1 denário a vocês. Aí na hora que pagou, eles começaram a murmurar e reclamar, disse, poxa, esses aí trabalharam apenas 1 hora, trabalharam apenas 1 hora. E o Senhor igualaste eles a nós? Aí o Senhor falou, aí eles começaram a murmurar, dizendo, eles trabalham apenas 1 hora, e como é que pode o Senhor igualar eles a nós? Então aí eles começaram a dizer, nós enfrentamos a fadiga do dia, o calor do dia todo, trabalhamos desde manhã cedo, desde madrugada, e o Senhor vai igualar nós a ele? Aí naquele momento ele falou, eu não faço injustiça com vocês, não combinaste comigo a 1 denário por dia? Então, o que eu combinei com você é o que eu estou te dando, pois vá, pegue o que é seu e vá, porque eu pretendo dar a esses outros o mesmo tanto que você. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, os primeiros poderão ser últimos e os últimos poderão ser primeiros. Então, dessa forma, o Senhor Jesus, quando subiu na cruz, ele não observou quem foi o primeiro que chegou e quem foi o último. Na verdade, ele pagou a todos o mesmo preço. A todos, traficante, matador, homossexual, gay, lésbica, todos estamos no céu garantido. Jesus já pagou tudo que nós fez. Ele já pagou o pecado por nós. Ele morreu por todos nós. Então temos que ter essa convicção com a palavra de Deus para nós transparecer isso tudo. Temos que lembrar, quando o Senhor Jesus subiu na cruz, ele pagou a todos. Observa a hora que ele subiu a cruz, exatamente, praticamente, esse horário ele já estava morrendo. Estava dando 6 horas, ele já estava morrendo na cruz. Então, quando ele morreu, ele pagou a todos. Então, é importante a gente conectar os pensamentos de Deus para poder nós transparecer essa verdade que está em todos nós. Todos nós temos a verdade, todos nós temos a sabedoria. Temos que colocar em prática a sabedoria para que nós possamos usufruir da vida eterna, porque a vida eterna é de todos. A vida eterna são os mandamentos de Deus. E para sempre nós estaremos aqui na terra, morreremos e renascemos aqui mesmo o tempo todo, porque nós somos simplesmente um espírito morando numa matéria. Então a matéria desce ao pó, essa matéria não sobe mais. A única matéria que subiu da sepultura foi o corpo de Cristo. Então é esse corpo que nós estamos hoje. O espírito, novamente, as pessoas renascem aqui mesmo. Todos nós respira, as pessoas que morrem nós respira e novamente leva para a mulher e da mulher ele volta para aqui de novo. Absorve o corpo e volta para aqui novamente. Acompanhe meu canal, o Profeta Avatar no YouTube, que todos vocês vão lembrar. Agora estou falando literalmente a palavra, de um livro a outro, mas ali no YouTube eu vou fazer vídeo em casa para que eu possa explicar um pouco da transparência da palavra de Deus e você ter a convicção que todos nós temos a vida eterna, independente de ser rico, pobre, livre, escravo, grande, pequenos, todos nós temos a palavra de Deus, todos nós temos a marca de Deus. Todos nós temos que colocar em prática essa transparência, colocar em prática a transparência, expandir para que nós possamos usufruir da vida eterna. Muito obrigado pela convicção.
Muito obrigado pela convicção no seu pensamento. Muito obrigado, porque eu tenho certeza que você já tem, a partir de agora você tem convicção nos seus pensamentos e você vai colocar em prática esses pensamentos convicto que é para você absorver as maravilhas de Deus. Muito obrigado pela conexão, porque conexão é transformação. Hoje com o Profeta Avatar. Acompanhe meus canais no YouTube, se você gostou, dê o like, se não, você não deu like. Mas é importante você dar o like, porque outras pessoas também vai compreender, vai se lembrar um pouco, porque toda a sabedoria está em todos nós. Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Um forte abraço a todos e fica na transparência da palavra de Deus.